Clique São Chico apresenta Clique ao Vivo, a informação no tempo real. Este programa chega até você com oferecimento de Querish, gente boa, gente nossa, Wincars, app de mobilidade e Honda KG Motos. Aqui é fácil. Olá, gente, boa noite para vocês. Hoje a gente está num plano diferente, ó. Hoje nós estamos com 3 câmeras aqui no estúdio, tá? Estamos com essa câmera, a primeira câmera aqui, com a nossa câmera principal aqui na frente e com a nossa terceira câmera aqui, ó, para quando chegar os nossos entrevistados, né? Onde é que eu tô agora? Agora eu até me perco, ó, tô aqui. A gente poder ter várias câmeras para mostrar com mais facilidade para vocês. Entramos um pouquinho atrasado hoje porque eu tava esperando, eu conversei com o padre Jackson Rampelotti pelo telefone hoje, e o padre Jackson, que é o padre da paróquia de Bom Jesus de Araquari, está aqui hoje em São Francisco do Sul. Ele veio à Câmara de Vereadores para convidar a cidade e mostrar, falar um pouquinho da festa que acontece, né, agora já na semana que vem. E daí a gente conversou com ele para tentar trazer ele aqui, para ele falar um pouquinho da história dele com a cidade também, que ele é da família Rampelotti aqui de São Francisco do Sul. Mas a sessão da Câmara ainda está acontecendo, então o padre acabou ficando preso lá na Câmara de Vereadores. Para o pessoal que está chegando aqui, Margarete Siqueira, já chegamos. Você que já estava me mandando mensagem aqui que não estava achando, é porque a gente realmente se atrasou um pouquinho. Mas hoje a gente tem muita coisa para falar, tá? Eu acabei de colocar, a gente colocou no feed há umas 2 horas atrás o vídeo do limpa-fossa em uma ladeira de Gaspar. E me chamou a atenção, claro, pela notícia, né, gente? Mas depois eu fui descobrir que o limpa-fossa é um limpa-fossa aqui de São Chico. E ele foi até lá porque o lugar, né, onde eles fazem o descarte, que é um lugar apropriado, fica lá em Gaspar. Então, o rapaz, o motorista, estava lá com o caminhão. E depois que eu fui saber que era um caminhão daqui, a gente conversou, eu conversei com a esposa dele, com a Camille, primeiro pelo Instagram, né? Ela veio conversar com a gente, depois ele mandou um áudio para ela explicando como é que foi a dinâmica do que aconteceu. Vou pedir para o Gui colocar a imagem no mute, a imagem do vídeo, só para o pessoal se localizar e entender um pouquinho da situação. Que eu imagino que ele deve ter estado num pânico, gente, porque o GPS acabou mandando ele para esse endereço. Eu até perguntei para ela se havia placa ou não, né, de proibido o trânsito de caminhões, porque isso é muito importante. E olha só, coitado do rapaz, o motorista é o Wesley, e ele mandou um áudio, né, para ela trouxe esse áudio pra gente, a gente vai colocar daqui a pouquinho. E além disso, a gente vai falar, sabe do que também? A gente vai falar do El Ninho, porque o El Ninho está chegando. Hoje é dia 30 de junho, terça-feira, é o último dia do mês. Amanhã já é o mês de julho. Entre julho e agosto é a programação aí do El Ninho. A gente já viu, tem imagens também da chuva de granizo, tá? Chuva de pedra e granizos enormes agora em Jaraguá do Sul, no final da tarde, no comecinho da noite dessa terça-feira, por volta das 5h30, entre 5h30 e 6 da tarde. Então, a gente tem que falar sobre o El Ninho, como é que está a organização do seu bairro para o El Ninho. A Defesa Civil já esteve no seu bairro? A área de alagamentos no seu bairro? Há árvores próximo de fiação elétrica, próximo de telhado? Tem córrego no seu bairro? Tá, já foi limpo tudo isso? Precisamos ficar atentos, porque o El Ninho está chegando e o estrago vai ser grande, gente. Eu confesso para vocês que eu estou com medo, sim, do El Ninho. Amanhã tem entrevistado aqui no nosso programa, porque amanhã começa o mês de julho e amanhã a gente volta com a Caixa Misteriosa e já escolhemos o item do mês de julho. No mês de julho, a gente vai dar uma dica por semana, porque daí tem que ser uma caixa por mês, senão a empresa não aguenta mandar o Pix para vocês aí direto.
Mas eu já tenho o item que vai ser o item da caixa do mês de julho. E eu garanto para vocês que vai ser muito divertido falar desse item. Então não perca as dicas. Amanhã tem entrevistado aqui o vereador Léo da AgroLéo, vai estar aqui com a gente amanhã para falar da causa animal, para falar também das tretas dele ali na Câmara de Vereadores, dos desentendimentos, vai falar também das emendas parlamentares que ele trouxe, de obras que conseguiu entregar e também das realizações do mandato dele. Então, para você que tem perguntas para o vereador Léo da AgroLéo, amanhã é o dia, tá? O programa é ao vivo, a pergunta você faz, pode mandar para mim no WhatsApp ou pode colocar também nos comentários e eu não tenho papas na língua, vocês sabem que a gente vai falar tudo e ele vai ser o primeiro entrevistado, o primeiro político entrevistado aqui no nosso programa. Deixa eu ver quem é que tá por aqui. A Gilda Moraes, um abraço. O Dermival também. A Margarete já tá por aqui também. A Maristela Tomasi tá com a gente também. O Anderson Budal. A Célia Prates. Um beijo pra você, Celinha. A gente já tá por aqui. Cadê a nossa câmera aqui pra garantir os nossos patrocinadores que estão aqui? A Solumed, também a Lamovitz Estética e Saúde, que fica aqui no Centro Comercial São Francisco, no nosso andar. A Lavô Lavanderia, que participou da nossa caixa misteriosa do mês de julho. A Wincars, aplicativo de mobilidade. A Peixaria do Nene, os melhores pescados da cidade você encontra lá. A Nobre Soluções Financeiras. A KG Motos, que esse mês agora também vai ter sorteio, tá? Vai ter sorteio de brindes e brindes muito especiais da KG Motos. Paraná Banco, São Francisco Shopping, as Caçambas, CRS Caçambas e o Espetinhos Curitiba são os nossos parceiros e tem parceiro novo para entrar, tá? Que é a Solaris, energia solar. E isso é bem importante, a gente vai falar sobre energia solar aqui. E ó, a economia que dá na conta de luz, tá? Meu irmão tem energia solar na casa dele, né? As placas instaladas. E é uma economia absurda. E a gente vai falar sobre isso aqui nas próximas semanas, sobre essa economia e de como você consegue crédito para colocar energia solar na sua casa e daí você paga a parcela com a economia da conta de luz. Por exemplo, eu pago na faixa de 500, 600 reais de energia elétrica em casa. Sim, é muito. Mas também a gente acaba gastando ar-condicionado, agora no inverno é aquecedor, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, né? Tem peças que a minha mãe só seca na máquina. Então, realmente é bastante energia, é a luz ligada, a câmera ligada, né? A gente tem a câmera de segurança, então tem que ficar a luz ligada, então é bastante coisa. E realmente eu preciso de energia solar para ver se dá uma economizada. Eu acredito que você também vai precisar e a gente vai falar sobre isso nos próximos dias. A Odonto Barão do Dr. Luiz Eduardo completa neste mês de agosto agora. A gente vai começar uma campanha com a Odonto Barão a partir de julho. 20 anos em São Francisco do Sul. O Dr. Luiz Eduardo tá aqui há 23 porque ele veio junto com a Odontofama. Vocês lembram da Odontofama? Bem em frente ao Santa Catarina. Eu acho que foi a primeira clínica odontológica que botava aparelho, né? No carnezinho. De repente, ninguém usava aparelho, daqui a pouco todo mundo com aparelho na boca em São Francisco do Sul no início dos anos 2000. Eu estudava no Santa Catarina, que era bem em frente, então a gente sempre via ali o movimento. E fazem 23 anos que a clínica veio para cá. O Dr. Luiz Eduardo está com a clínica com o nome, né, de Odonto Barão dele, de propriedade dele, há 20 anos. E vão ter várias promoções, vão haver várias negociações diferenciadas para você que precisa colocar implante, para quem precisa fazer extração, né? Tanto o implante dentário da placa, né? Quem quer colocar a placa com os pinos, ou o dente mesmo, só o dente. São vários procedimentos que você vai poder fazer com muito desconto, com preço bem diferenciado mesmo, agora nos 20 anos da Odonto Barão. Eu vou trazer agora aqui para vocês, vou pedir pro Gui colocar na tela, uma situação que eu acabei de ver na sessão da Câmara de Vereadores, que ainda não acabou, por sinal. Não vou colocar aqui, eu ia colocar na TV aqui, mas não vou colocar. Um pedido que o presidente da casa, o vereador Marcon, fez, eu vou mudar de câmera aqui,
que foi lido o pedido e comentado pelo vereador Wagner Porcíncola. Eu vou colocar na tela para vocês esse pedido já. E eu achei ele um pedido inútil, assim, porque é um pedido para que o Departamento de Trânsito retire ou readeque uma faixa elevada que tem em frente a uma escola, a escola Vitor Conder. Mas eu vou colocar na tela o vereador Wagner lendo o pedido do vereador Marcon e daí vocês avaliam, que eu achei assim que tem tanta coisa ridícula que estão fazendo que é enxugar gelo. Olha o pedido do vereador Marcon. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal, Prefeito Municipal, com cópia do Ilustríssimo Senhor Diretor-Geral do DENTRAN, a presente moção de apelo. A presente demanda refere-se ao dispositivo de travessia de pedestre implantado em frente à Escola de Educação Básica Vitor Conde, localizada no bairro Almirante Barroso, no bairro Rocio Pequeno. Em via de interesse de fluxo veículo elevado, a circulação de crianças e adolescentes, configurando ponto em especial atenção quanto à segurança viária e o entorno escolar. Trata-se de um local de demandas medidas eficazes e modernização da velocidade, organização do fluxo de travessia, de modo a assegurar condições adequadas ao poder, à proteção aos pedestres, especialmente ao público escolar. A presente questão já foi objetivo de indicação de número 359/2025, 18 de março de 2025, por meio do qual foi solicitada a adoção de providências, a qual o dispositivo existe no local, diante da preocupação da segurança viária. A resposta à referida indicação, o Departamento Municipal de Trânsito de São Francisco do Sul, DENTRAN, informou que o equipamento implantado atende às diretrizes estabelecidas pela resolução do CONTRAN 973/2022, sendo classificado como faixa elevada para travessia de pedestre. O bastante observa-se que a inconformidade à normativa do dispositivo não afasta a necessidade de verificação de sua efetiva operação. Gente, quem em sã consciência pede para readequar ou retirar uma faixa elevada? Desculpa, né, vereador? Mas acho que o senhor apelou, né? Não é tudo que a comunidade pede ou que alguém acha que deve sair, que a gente está falando de uma faixa elevada na frente de uma escola, que deve ser levado e ser pedido. O pedido dele foi feito em março, a devolutiva do Departamento de Trânsito veio agora, né, falando que sim, claro, podemos conversar, tentar readequar, mas o verdadeiro problema em frente ao Vitor Conder é a questão da ciclovia. Por quê? Almirante Barroso passou por uma revitalização lá em 2019, 2020 e foi retirado, né, o estacionamento da rua. Então, um lado da rua até a padaria, ali onde era o Papaçuca, tem estacionamento, determinado ponto tem estacionamento, e o restante da rua não tem estacionamento, né? De um lado ficou a ciclovia, que ficou colocada estrategicamente no mesmo lado da via, na margem do CEMEI e também da escola, por uma questão de segurança. Simples, né? E daí agora, o vereador diz que a comunidade, inclusive ele dá o nome dos cidadãos, eles são duas pessoas que pediram para ele e tal, para tentar retirar essa faixa. Mas, gente, quem que retira uma faixa elevada da frente de uma escola? Você pode pedir, de repente, se a comunidade acha que não quer a ciclovia, fazer, né, uma reunião com a associação de moradores, com a comunidade. Até o vereador Wagner traz ali, na fala dele, uma questão de falar com o Estado para tentar readequar o próprio equipamento público, que é a escola ali, para tentar fazer estacionamento para os pais, porque eu acho que o problema é os pais que não podem parar para que os filhos desçam do carro para entrar na escola. Mas daí você tem estacionamento lá no Mira, tem na outra rua. O problema é que o pessoal não quer parar o carro longe e levar a criança até a porta da escola. Quer parar com o carro praticamente dentro da escola para a criança descer. Agora, por conta disso, tirar uma faixa elevada, que para mim, isso é um comentário meu, Isaela, um comentário particular que eu estou trazendo aqui para vocês e qualquer um pode discordar.
tirar uma faixa elevada em frente a uma praça e a uma escola, quem faz isso? Quem pede isso? Sinceramente, tem pedidos que poderiam ficar sem acontecer. E se for para gastar tempo, gastar demanda para fazer um pedido como esse, gente, é só parar e analisar um pouquinho. Né? Vamos pegar leve. Tem coisas, não é tudo que te pedem que você faz. Assim como as pessoas trazem muitas demandas pra gente. Tem como postar isso, postar aquilo. Não. Eu acho que não é notícia, acho que não é viável e não posto. Então, tem que ter um pouquinho, né, de senso comum. Tirar uma faixa elevada da frente de uma escola, nunca vi. Eu vejo gente pedindo, implorando para que aconteça isso em outras escolas. Parece que aqui isso não é legal. Eu tenho, inclusive, aqui o documento, vou ler uma parte da moção, né, de apelo do vereador, que diz assim, ó, apela pela reavaliação da eficácia do dispositivo de travessia de pedestres implantado em frente à Escola de Educação Básica Victor Conder, no bairro Rocio Pequeno, com vistas à garantia da segurança viária. Garantia da segurança viária e a segurança da criança fica aonde? Sério, gente, tem coisa que não dá? Sinceramente, tá? Tem outros pedidos também que foram feitos aqui hoje, que até eu ia trazer, mas como eu quero trazer a denúncia do funcionário público que levou a equipe da Ambiental para limpar o seu quintal, e não me convenceu a resposta da prefeitura e nem a resposta da empresa, e eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Tá aqui o Thiago do Rosário. Isso porque o Marcon já foi professor e não sabe da importância de uma faixa elevada à frente da escola. Pensei que o projeto da pipa entraria para a história, mas retirar a faixa elevada é pior. Concordo contigo, Thiago. É muito pior. Gente, quem pede para tirar ou para reavaliar a segurança viária, tá? Que é o quê? Que são pais que querem parar com o carro dentro da escola, que não querem tirar a bunda de dentro do carro. Aí, para essas pessoas, a gente tem que ter tempo. Mas, para a segurança da comunidade, num geral, não. Eu acho que, infelizmente, os pais têm que parar lá na entrada da Dona Nilza, para no estacionamento do supermercado Mira e vem a pé. Ou então conversa com o Chiquinho, que tem o estacionamento ali do lado, monta ali uma parada, né? Paguem, aluguem o terreno do lado, que eu acho que é do Marcos Mira até. Vão lá, conversem e façam um estacionamento, uma parada de entrada e saída de veículos, ou só a parada para embarque e desembarque. Agora, tirar uma faixa elevada de um bairro é ridículo, tá? Isso é ridículo. Conseguiu se superar. Vamos lá, vamos colocar o vídeo na tela. Primeiro eu vou colocar e não vou falar nada, tá? Vou contar a história para vocês. Na última quarta-feira da semana passada, eu estava aqui no shopping e estava indo para casa. Vim aqui buscar o meu carregador Power Bank, tá? Eu uso para carregar o celular sem estar ligado. Daí eu coloquei o meu bebedouro para carregar nele. A gente tem o bebedouro aqui, aperta o botãozinho, né? Da Shopee, comprei a Shopee. Aperta o botãozinho e acaba a bateria. E corri buscar, tava em casa, corri aqui buscar, porque ia passar o jogo do Brasil às 18 horas. Nisso, eu recebo uma ligação de uma pessoa conhecida que falou pra mim, ó, Isaela, é o seguinte, onde que você tá? Eu falei, estou no shopping. Então faz o seguinte, corre na Marcílio Dias, que você vai ver a turma da Ambiental limpando roçando o quintal do Mário Mustela. Para quem não sabe, Mário Mustela é o Mário Celso Correia, é o diretor de obras e infraestrutura viária do município. Ele é responsável por cuidar da Ambiental quando eles estão na rua, por fiscalizar o trabalho deles. Sabe aquela rua, a tua rua, pode ser a tua rua, pode ser o centro histórico, pode ser a enseada. Não tem quando a rua tá podre de mato, que o mato tá na cintura da gente, que parece que vai sair uma onça ali de dentro? Essa pessoa é a responsável de anotar as ruas que estão com mato na cintura, que está com 2 metros de mato. Essa pessoa é a responsável pela limpeza e segurança viária. Ponto. Passei ali. Quando eu olhei, não acreditei. Estava lá 5 funcionários da Ambiental, foi o que eu consegui contar.
Com ele com a mão na cintura, assim, belo e formoso, cortaram várias árvores, que inclusive, isso eu não fiz, eu esqueci, tá? Passou, mas eu vou protocolar amanhã na Secretaria do Meio Ambiente, que a Secretaria do Meio Ambiente informe quais foram as árvores que ele recortou ali. Por quê? Porque o morro aqui da caixa d'água do Monte Castelo, ele é Mata Atlântica. Você, cidadão, que tem na sua casa uma árvore que às vezes está perto do fio de luz, que está para cair no seu telhado, você, cidadão, tem dificuldade de conseguir que o meio ambiente libere para que você corte aquele galho de árvore. Você tem dificuldade. Agora, vamos ver se o cidadão, diretor de obras e de manutenção viária, fez o procedimento como você, cidadão, faz, como eu tenho que fazer, que é ir lá pedir à Secretaria do Meio Ambiente uma autorização para cortar aquele galho de árvore na minha casa. Ele cortou pelo menos 3 árvores. Cortou, decepou, que vocês vão ver agora. Segundo, tá? Visivelmente dá pra ver que os funcionários estão uniformizados. A primeira coisa que eu fiz, eu guardei essa imagem. A minha vontade era de abrir a live naquele momento, porque eu achei aquilo um absurdo. Mas eu segurei a imagem. No outro dia, aqui do meu lado, a empresa ambiental fica no meu lado. É minha vizinha aqui no shopping. Eu não consegui ir ali, que eles estavam atendendo, e a moça que eu gostaria de falar, que é quem trabalha mais tempo e conhece bem o sistema, não estava. Na sexta-feira de manhã, eu fui ali. Fui ali, liguei o celular para gravar a conversa e fiz a pergunta para ela. Olha, eu gostaria de contratar um serviço de jardinagem para a minha casa, para que vocês possam ir lá e fazer a roçada e também cortar alguns galhos. Exatamente o serviço que o diretor fez na casa dele. E a resposta, obviamente, é: nós não fazemos esse serviço aqui. Aqui a gente só atende a prefeitura. Ok. Expus para ela a situação de que havia visto os funcionários trabalhando na casa do diretor e ela entrou em contato com o gerente dela, que rapidamente, aproximadamente 35 minutos depois que eu estive ali, já estava na prefeitura. Eu sei porque as pessoas me contam as coisas. Rapidamente, ele já estava lá no gabinete do prefeito discutindo essa situação e com a mão na cabeça. Depois, mandei as imagens para para a secretária de governo, Michele Fontes. Expliquei para ela a situação. Por mais que eles estivessem fora do horário de trabalho deles, pode ser à tarde, pode ser à noite, era 4 da tarde, por volta das 4 da tarde, e o horário deles ocasionalmente acaba às 15h40. No dia do jogo da seleção brasileira ainda, tá? Com certeza loucos para ir para casa. Mas poderia ser de madrugada, poderia ser no domingo, não importa. Funcionário de empresa terceirizada não pode fazer serviço para quem contrata, para quem é o responsável pelo contrato público. Isso é um conflito de interesses absurdo. Não existe moralidade e nem impessoalidade nesse caso. Eu vou colocar na tela agora essas imagens e dura aproximadamente 1 minuto e 40, porque eu passei de um lado para o outro, fui e voltei, subi o Monte Castelo, porque achei que a ambiental poderia estar fazendo algum trabalho no Monte Castelo, e os funcionários precisaram descer pelo terreno. Mas isso não aconteceu, tá? Porque não tinha nada no Monte Castelo. Pode botar na tela, Guilherme, vamos lá.
E aí? O que a gente diz disso? Tem aqui, né, a nota tanto da empresa ambiental, que me ligou 2 vezes durante a sexta-feira. E eu iria colocar na segunda, daí teve Jogo do Brasil, e eu acho que isso é uma situação muito séria para ser, de repente, para acabar passando, né? Porque a gente está emocionado com outra situação, a gente acaba se emocionando e deixando passar. Entrei em contato, obviamente, né, com a empresa ali, a ambiental, estive ali pessoalmente, eles entraram em contato. A prefeitura também mandou uma nota e eu pedi, fiz questão de que fossem enviadas essas mensagens diretamente ao prefeito municipal para que o prefeito avaliasse e para que eu trouxesse essa reportagem aqui para vocês, essa matéria jornalística com a definição do que o prefeito faria com esse diretor. Deixa eu ver se eu mandei para ti aqui, Guilherme. Vou te mandar agora um anexo, que eu gostaria que você botasse na tela, que são os documentos da empresa ambiental no dia 2 de junho, agora, 2 desse mês, tá? Foi feito um pagamento para a empresa ambiental no valor de R$1.030.000. R$1.030.000 foi a ordem de pagamento feita pela Prefeitura Municipal. E adivinha o carimbo de quem e a assinatura de quem está na nota fiscal desse pagamento, para atestar que esse serviço foi feito, que esse serviço foi entregue e que deveria ser pago. Duvido vocês acertarem. O Guilherme já vai botar na tela para vocês acompanharem. Tá aí, ó. Essa é a ordem de pagamento da Prefeitura, que foi... Vou pedir, Gui, para tu tirar a faixinha, o GC, para o pessoal poder ver, ó, eu duvido vocês acertarem de quem é essa nota, tá? Quem bancou ali, ó, não, pode pagar, que tá controlado, tá feito, tá ótimo, tá aí, ó. Deu o aceite do serviço no dia 8 de maio, a nota foi paga quase 30 dias depois, no dia 2 de junho foram pagos R$1.030.000. Essa é a descrição do serviço. Eu pedi para tu pausar, Gui, ali. Volta e pausa na descrição dos serviços, porque ele diz exatamente o que é pago nessa nota, tá? Ele mostra ali exatamente, ó, a descrição dos serviços. R$339.000 é a varrição manual e a limpeza das praias. Depois, a capina mecanizada, 2 equipes de capina mecanizada, custam aos cofres públicos R$582.000. E por último, a limpeza urbana diferenciada nas vias das orlas das praias, conforme o termo de aditivo número 27, custou R$109.000, totalizando R$1.030.928,71. Aí ficou um valor retido ali, que são os impostos, imposto de renda, o valor do imposto e também o valor das verbas de INSS e tal, que de R$145.000, e foi pago o restante do valor ali de R$884.000, foi o valor líquido que a empresa ambiental recebeu. Gente, existem vários princípios de ética, moralidade, impessoalidade que deve haver no serviço público. E essa seria uma delas, tá? Porque você conflitar os serviços, por mais que ele tivesse pago, tá? Agora eu vou ler a nota da prefeitura integralmente para vocês. E vou ler também a nota da empresa ambiental. E o que acontece? Eu pedi que mandassem juntos, mas eu quero que vocês ouçam com atenção, porque ela propriamente se contradiz, tá? A nota se contradiz. Vamos lá. Primeiro, a nota da prefeitura de esclarecimento, tá?
Depois de tudo isso aí, ó, vocês viram lá, né? Pode botar na tela enquanto eu leio, tá, Gui? Vocês viram lá, né? Depois de tudo isso aí, a prefeitura mandou essa nota. A Prefeitura de São Francisco do Sul informa que, ao tomar conhecimento das imagens que circulam nas redes sociais, né, só um adendo que não circularam ainda, agora que estão circulando, entrou imediatamente em contato com a empresa ambiental para apurar os fatos e obter os devidos esclarecimentos. A empresa prestadora de serviço confirmou que a empresa prestadora de serviço confirmou que os funcionários identificados no vídeo realizaram o serviço de forma particular e independente, sem qualquer vínculo com atividades contratadas pela prefeitura. A ocorrência se deu fora do horário de expediente da empresa, que é das 6 às 15h40. Eles estavam ali às 4 da tarde, tá? A ambiental esclareceu ainda que o uso das calças amarelas por parte dos funcionários pode remeter à identidade visual da empresa, porém as peças não contêm a logomarca, não havendo, portanto, representação oficial da empresa ou do município no serviço prestado. A Prefeitura de São Francisco do Sul reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos serviços públicos e seguirá acompanhando o caso junto à prestadora de serviço e, daí já digo eu aqui, e junto às autoridades, junto ao Ministério Público, que está recebendo essas imagens e também os contratos e as imagens originais. Já a ambiental respondeu, tá, através da Simone Hughes, que é a assessora de imprensa, respondeu o seguinte, volta para mim aqui, Gui. Essa é a resposta da ambiental, tá? A ambiental informa que, conforme verificado no horário da filmagem, os funcionários envolvidos prestaram o serviço de forma particular e independente, fora do horário de expediente da empresa, que ocorre das 7 às 15h40. A prefeitura já disse que o horário de expediente era das 6 às 15h40. A ambiental já disse que é das 7 às 15h40. Esclarece ainda que a utilização das calças amarelas durante a execução do serviço pode remeter à identidade visual da empresa, embora as peças não contenham a logomarca. Por fim, solicitei, tá, para o mesmo assessor de imprensa que me enviou a nota que o funcionário municipal apresentasse as notas fiscais do serviço contratado por ele ou os recibos de pagamento contratados por ele. E já havia pedido isso também na sexta-feira. Até o momento dessa reportagem, da exibição das imagens e do conhecimento público, a gente não recebeu nem recibo, nem comprovante de Pix, nem recibo manual, nem nota fiscal, nada. Vale ressaltar também que eu utilizo, todo mês eu contrato um amigo para ir fazer a roçada. Eu tenho um morro atrás de casa e esse morro ele tem o gramado. Então, mato cresce ali, a gente tem que contratar. Eu pago em torno de R$100 por mês para ele ir roçar. E quando há necessidade, né? Nós tínhamos uma árvore no quintal, quando houve a necessidade, era um coqueiro. Ele caiu e daí tive que contratar uma motosserra para cortar, porque o coqueiro estava caído no quintal, então tinha que cortar em partes para poder retirá-lo. Foi na época, eu acho que isso já fazem uns 4, 5 anos, mais de 5 anos, na época acho que a mãe pagou uns R$400 pro cara da motosserra, tá? Então não é barato. Ali a gente viu que foram árvores cortadas, foi feita a roçada e uma equipe de 5 pessoas, né? Então, quanto será que foi pago? Porque assim, geralmente as pessoas contratam uma pessoa para fazer um serviço, porque a gente sabe que serviço braçal, ele não é barato. Engana-se quem pensa que quem trabalha com serviço braçal ganha pouco. Pelo contrário, tá? Prestador de serviço que trabalha com a força bruta ganha e ganha muito bem. Até o momento a gente não sabe quanto foi pago para essa equipe de 5 pessoas. Então, a dúvida continua pairando no ar. Bota a imagem de novo na tela, Gui. Pode colocar. E eu quero saber de você que está nos assistindo. Você acha isso moral? Você concorda com esse tipo de situação do fiscal do contrato de R$1 milhão acertar, né, a confirmar ali um serviço e depois, 20 dias depois, aparecem 5 funcionários da empresa fazendo um serviço no quintal dele? Você acha isso legal? Você acha isso bacana enquanto a tua rua tá
no meio do mato, enquanto tem gente que não consegue chegar em casa, enquanto tem valos cobertos pelo mato, tem estradas que estão praticamente fechadas porque a gente não vê a roçada na rua, não sou eu que vou dizer, né? Eu só trago os fatos e da maneira mais pura e clara para vocês. Esse vídeo depois ele vai pro feed da gente e obviamente que no feed a repercussão dele será muito maior e daí as pessoas têm que ficar muito atentas. Serviço terceirizado, Águas de São Francisco, a empresa ambiental, quem mais? Verdes Mares, empresas concessionárias, sim, precisam responder ao cidadão, precisam responder ao público, para todo mundo que paga o contrato dessas pessoas. Não são contratos baratos, tá? Pode botar na tela de novo, Guilherme, a nota fiscal e o recibo assinado pelo diretor senhor Mário. Tá? Uma nota fiscal de R$1 milhão que foi paga no dia 2 de junho desse mês. Inclusive, tem esses recibos, tá? Para quem tiver com dúvida, estão no portal da transparência. Eu peguei tudo isso dentro do portal da transparência. O anexo. É o anexo número... Cadê ela aqui? Ambiental. Número 7681. É um arquivo em PDF que está lá no portal da transparência. Na transparência do contrato da empresa ambiental, que é um contrato que foi renovado agora, inclusive. Essa concessão do serviço de limpeza urbana ele foi feito em 2003. Na época era a Engepasa, né, quando começou, e agora é a ambiental. Então ele terminou nesse ano, tá? E agora ele foi renovado até 2043. Então são mais quase 20 anos aí de ambiental fazendo a limpeza na cidade. E daí vem dizer pra mim, a empresa ambiental vem dizer pra mim que a calça amarela não caracteriza que é da ambiental, não tem como identificar o funcionário. Se é a roupa que eles trabalham, então vocês estão errados. Então vocês têm que colocar o decalque de uma forma maior. Pra quem tiver com dúvida de como eu fiz as imagens, é que eu tenho essa ventosinha aqui, ó. Guilherme ri. Essa ventosinha e eu colei no vidro do carro aqui, ó. Entendeu? E daí consegui, passava pra lá, passava pra cá. E aqui, ó. Deixei aqui. Daí cola, né? Ela fica, ó. Ó, ela cola e cola bastante, tá, gente? Ó. Colar aqui na TV. Ó lá. Tá vendo como cola lá, ó? Ela cola ali e eu vejo tudo. É o olho que tudo vê. A Cid tá querendo falar comigo. É o olho que tudo vê. Então, vamos ver os comentários. Eu quero saber o que as pessoas estão achando em casa desse fato. Ó, seu José Roberto. Seu José Roberto é o Budal, não é? Da semana passada. Da semana passada falei do senhor aqui, ó. Seja bem-vindo aí na nossa live, viu? Seu Budal, o secretário Tuta da Agricultura e Pesca que vive mais viajando para o Pantanal com o secretário de administração. Por isso São Chico está à deriva. Foram para o Pantanal? Conta essa história pra gente aqui. Enquanto as pessoas estão morrendo na saúde, dinheiro público indo para o ralo. MP e GAECO logo chega neles. Cheirinho de comissão, alguém tá levando em cima, o pessoal tá comentando bastante aqui. Isso é só o que estamos sabendo hoje. Exatamente, dona Lúcia. Debaixo desse angu tem muito mais sementes, misericórdia. Tem que dar uma multa grande para este cidadão. Resumindo, né? O prefeito ficou sabendo, acreditou nele, que até o momento não apresentou, volto a dizer, até o momento ele não apresentou ainda os registros do pagamento desses servidores, tá? E isso foi feito na quarta-feira, o trabalho. Quarta-feira passada, já vai fazer uma semana. Até o momento não chegou ainda. Nem nota, nem recibo de mão. Coitadinho. Eu fico com pena dos coitadinhos, tá? Eu fico com pena dos funcionários que tem que passar por esse tipo de situação. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Cadu Hack. Beijo pra você, Cadu. O Anderson Budal, Marco Lude. Marco, recebi tua mensagem ali no Instagram. Depois a gente conversa e vê os comentários, tá? Ó, o Budal falou que eles foram pro Pantanal faz 3 dias. Opa! Estão de férias, será?
Pra sair assim e passear no Pantanal? Do nada, assim? O Thiago do Rosário comentou 1 milhão em cima de 1 milhão. O diretor de obras jamais poderia ter feito isso. Fez isso usando a força do poder. Usando dinheiro público para bem comum ou uso próprio. Os funcionários não podem fazer esse tipo de serviço. Esse cidadão deve ser responsabilizado. E a questão das árvores, Mata Atlântica, cabe ao órgão federal a denúncia. Que vergonha. Pois é, eu ia na Secretaria do Meio Ambiente. Porque cada vez que acontece que o pessoal precisa cortar uma árvore, é um inferno, tá? Perdão da palavra, gente. Mas é um absurdo, é um inferno, porque as pessoas não conseguem, tá? Não conseguem a liberação. Mas, é bem lembrado, vou denunciar. Porque bota o vídeo de volta, Gui, pra mim, e pausa bem no começo, ali quando sobe, que aparece ele com a mão na cintura, assim. O outro vídeo dele é assim, ele com a mão na cintura, olhando o povo trabalhando aí, ó. Pera aí. Mais pra frente um pouquinho. Aí, essa parte, para aí. Ó, as árvores, ó, estão jogando um galho lá pra cima. Fizeram toda a roçada desse pátio aí. A árvore não tá perto da casa dele, não tá perto da casa do vizinho. Não tem desculpa para dizer, era uma árvore que tava caindo e o El Ninho tá vindo. Não, não tem isso. Dá pra ver que o caule tá foi bem recente o corte, tá? Se fosse você que tá em casa, era o meio ambiente na tua porta com uma baita de uma multa, com um baita de um taque pra tu dar um jeito, tá? Mas, né, infelizmente, não são todos, infelizmente não são pra todos as leis e o rigor, né? O Adírio Tomasi perguntou aqui, ó, uma pergunta, onde estão os vereadores para fiscalizar? Tem muita coisa para fiscalizar e nada fazem. Agora eu vou defender, eles estão em sessão nesse momento, né? Não tem como acompanhar o nosso programa, mas eu vou colocar no feed e vou fazer que cheguem todos os vereadores, tá? Porque não só esse serviço, mas vários outros precisam sim ser fiscalizados. As empresas precisam ser fiscalizadas. O Marco comentou, quando eu ia fazer quimioterapia e precisava de ressonância, a van ia lotada. A gente precisa de uma ressonância aqui na cidade. Precisa mesmo, tá? Precisa demais. O prefeito e 9 vereadores estão juntos e misturados. Por isso, São Chico está à deriva. São 13, tá, seu José Roberto? Agora são 13. Amanhã tem vereador aqui, tá? Amanhã a gente vai trazer, muda o plano da câmera aqui, Gui. Aqui, essa aqui. Amanhã a gente vai trazer o vereador Leonardo Augusto de Camargo, Léo da Agroléu, vai ser o primeiro vereador, primeiro político a estar aqui com a gente. E daí é a sua oportunidade de fazer as perguntas que você acha que são interessantes. A gente vai falar da causa animal, a gente vai falar do dinheiro da causa animal, inclusive do ano passado que evaporou, que não foi feito o que era para ser feito, teve emenda que foi entregue e não foi feito o que deveria ser feito, e também sobre um pedido que as protetoras fizeram, vou falar nessa aqui. As protetoras fizeram, a Gisele esteve na Câmara com um ofício solicitando 50 mil reais às protetoras independentes para castração, para contratar um castramóvel para castração. E o presidente nem respondeu elas, tá? Nem falou. Mas amanhã a gente vai falar sobre isso aqui. Até vou pedir para elas uma cópia do documento para mostrar aqui para vocês. Ai, cadê? Deixa eu abrir aqui os comentários que eu acabei perdendo vocês aqui agora. Quero mandar um beijo também aqui pra Ianca Batista. A Margarete disse aqui, ó, Isa, o prefeito não manda nada. E os grandão que manda em tudo. E uma pessoa me mandou aqui no WhatsApp que por muito menos, olha isso, por muito menos o Rui foi escorraçado da prefeitura e ainda teve que ficar respondendo o Ministério Público. Quem lembra, né, do caso do seu Rui? É verdade. Essa foi... Meu amigo, você tem razão, é verdade. O Rui foi exonerado por uma denúncia de supostamente também, né? Assim como essa de hoje, né? Supostamente, funcionários na época eram cargos comissionados de estarem fazendo um serviço particular para ele. E ele disse estarem fora de horário de trabalho que ele pagou o serviço. E mesmo assim ele foi mandado embora e ainda teve que responder denúncia do Ministério Público.
Vamos ver como é que vai ficar a situação do bonitão do Mário Mustela, né? Que assim é fácil. Assim é bonito ter jardim, ter bosque, né? Estou aguardando, tá, gente? Aguardando né? Ele garante ali que pagou pelo serviço, que foi fora de horário. Eu continuo achando isso uma opinião minha. Eu continuo achando que isso não é legal. Não é legal você usar os funcionários com uniforme ainda, né? Ele não teve o cuidado nem de pedir, olha, gente, para não dar confusão. Então vamos tirar o uniforme, né? Troquem de roupa primeiro, depois vocês fazem o serviço aqui. Não, ele não teve esse cuidado. Isso é uma falta de respeito com o cidadão francisquense e com os outros colegas de trabalho dele também, que se esforçam tanto para que o serviço seja entregue e feito com excelência. E esse cidadão, infelizmente, é um cidadão que não respeita as pessoas. Ele se pega na barra do prefeito, vive grudado com o prefeito para cima e para baixo, ninguém sabe o que ele faz dentro da prefeitura. O prefeito vive lá na casa dele e talvez por isso ele goste de ter o jardim bonito para receber bem o prefeito em sua casa. Antoninho Graff fala presença do Rodrigo Graff. Não sei se vou convidar o Rodrigo Graff, não. Ele bloqueou a gente no Instagram porque eu falei que ele pegou diária para ir ver o Lula no ano passado lá em Itajaí. Foi Itajaí, Navegantes? Não, foi Itajaí, eu acho. Que foi uma comitiva daqui. Foi o Mira, foi o Dodô, foi ele, e daí o Wagner Porcíncula. E ele foi o único vereador que pegou diária para ir até lá. Pegou carro da Câmara, levou assessor, diária para assessor, diária para motorista, diária para ele. E daí quando a gente anunciou isso, ele ficou magoadinho, foi lá e bloqueou o clique do Instagram dele. Então a gente não consegue ver o que faz o vereador Rodrigo Graff, que até hoje eu não sei qual é a função dele. Então, não tem nem como convidá-lo, porque não tenho acesso, sou bloqueada, né? Mas os outros todos são convidados, tá? Hã? A minha voz aqui, vocês não têm noção, ó. Essa voz aqui, esse cara... Fala, o que tu quer falar? O que come, o que faz, onde anda. Onde anda, do que vive, como vive, o que faz, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. De segunda a quinta, aqui no Clique, a gente apresenta pra vocês. Os outros dois são muito bons, tá? O Wagner Porcíncula, pra mim, assim, pessoalmente, eu acho que é o melhor vereador. Eu acho que é o cara que mais corre atrás ali, responde pessoal e tal. Gosto dele, gosto do Léo dos Balneários, também acho muito bom. O Agroléo, que vem aqui amanhã. Mas... até o Mira, tá? Eu vi o Mira, ele teve o episódio dele lá, né? Um episódio pessoal dele com a esposa lá, mas também já passou. Se perdoaram, né? O amor venceu, estão bem. E a partir do momento que se reconciliaram, ninguém tem nada mais a ver com isso. Mas como pessoa pública, eu vi um projeto dele bem legal hoje, falando sobre as oportunidades para as pessoas com TEA, com o transtorno do espectro autista, no mercado de trabalho aqui na cidade. Tem 2 projetos bem legais para a causa dos neurodivergentes, que é esse, e tem um outro da vereadora Marian, falando também sobre as oportunidades no mercado de trabalho para as mães, para as pessoas que são responsáveis, né, mãe, ou que estão no lugar de mãe, de pessoas neurodivergentes e também com o transtorno do espectro autista ou outras deficiências. E daí são 2 projetos bem bacanas, assim, que eu quero abordar. Até vou convidá-los para vir aqui. Ó, já falaram aqui para mim. Amanhã eu vou trazer isso, tá? Já vou procurar para a página. Sim, Tuta está viajando, não tirou férias e está recebendo salário. Como isso? Vou pro portal da transparência já para achar isso aqui. Gosto do Tuta, mas isso não se faz, né, gente? Isso não se faz, né? Quer viajar? Pega 3 dias de férias, pega 5 dias de férias, faz banco de horas e daí vai viajar. Eu acho que é super importante a gente normalizar isso. Às vezes você tem uma programação de férias e muda de emprego ou muda de cargo, né? Vai trabalhar em outra empresa e tu já tá com a tua viagem paga, tu já tá com tudo resolvido. E daí você não tem férias vencidas nesse cargo que você tá agora. Mas você consegue conversar com o teu empregador, adianta umas férias, né? O Gui que trabalha em RH aqui tá me falando, ó, Isa, é isso mesmo.
Adianta as férias. Ó, preciso de uma semaninha de férias adiantado, 5 dias. Não tem problema, se ausenta, faz o que quiser, vai pra onde quiser, vai pro Pantanal, vai pra Copa do Mundo, vai pra Paraguai, vai pro cassino lá em Cidade del Leste, faz o que quiser, né? Mas tira férias, fica fora. Agora, o que não é legal é fazer isso, sair e ficar recebendo salário. Aí é uma puta de uma sacanagem com o cidadão e com os outros colegas de trabalho que fazem um trabalho digno, que se preocupam, tá? Porque o Tuta é secretário da pesca. E, pô, que sacanagem isso, entendeu? Agricultura também, né? Agricultura e assuntos portuários, ó. E assuntos portuários. Aí amanhã, o governador de Santa Catarina estará em São Francisco do Sul às 14 horas, no Porto de São Francisco do Sul, e o secretário de Agricultura, Pesca e Assuntos Portuários não está porque, né, de acordo com o seu José Roberto Budal aqui, está no Pantanal. Foi lá ver a Juma. Foi lá dar um oi pra Juma. É brincadeira, né? É brincadeira. Ah, eu quero viajar também, ó. A Sandrinha Santos quer viajar. Todo mundo quer, né? Ai, cadê? Marco Isa, o clique pode ter previsão do tempo para o dia seguinte. Ah, eu estou em planta. Tu tem aí, Gui, a nossa vinhetinha? Deixa eu ver se o Gui vai conseguir colocar ali. Como eu falei pra vocês, né? Eu comecei o programa, a gente fez a primeira live no dia 18 de junho. Então, foi tudo muito corrido. Hoje é o nosso 5º episódio, né, Gui? 5º, 6º episódio. E a gente tá se adequando. Gente, eu decidi assim, ó. Falei, amanhã a gente vai fazer um programa. Aí ele, vamos se virar. E foi muito rápido pra conseguir patrocinador, pessoal. Agradecer todos os meus parceiros, né? Vou até fazer essa câmera aqui pra dar os parceiros aqui, ó. Que acreditam no meu trabalho, que sabem que o clique dá retorno, que a gente mostra e mostra com carinho, né? Tudo que tá aqui, tudo que aparece na página é porque eu gosto. Eu só faço o que eu confio, o que eu acredito e pessoas que eu realmente gosto de atender. Se eu não gosto, eu já vou uma vez, já não vou mais. Já nem respondo mais. Mas essas aqui são porque são gente boa e merece que você também participe e ajude. E daí, o que acontece? Foi tudo muito rápido, né? Eu tava com esse desejo do programa já há muito tempo. Mas sempre ficava assim, ai, será? E quando a gente decidiu, a gente veio e fez. E estamos aí, e agora não para mais, né? Então já temos entrevistado para amanhã. Tem os dias que são só as notícias. E se cuidem, porque nós estamos aí, a Ventosa tá online e ela tá para tudo, tá pro jogo aí. E eu, depois que eu aprendi a botar isso aqui no telefone, não fico mais sem. Vamos lá, o governador vai estar aqui, pra cá. O governador vai estar aqui amanhã para assinar a ordem de serviço da construção da 4ª faixa ali no Porto de São Francisco do Sul. Que vai do trilho da Ponte da Pedreira até meados do trevo ali da Bung. Quem vai pro Paulas ou quem entra pra empresa Bung, ele que vai pela Praia do Inglês. E daí o que acontece? Essa obra, ela é bancada com o dinheiro do Porto de São Francisco do Sul, que são bilhões de reais. Bilhões, não são milhões, são bilhões. Tanto é que o Porto está patrocinando a orla de Paranaguá. Paranaguá não, perdão, de Itapoá. Né? Uma boa parte de Itapoá é pago pelo Porto de São Francisco do Sul, já que o Porto de Itapoá está na área, na zona portuária de São Francisco do Sul, aqui na nossa área de Porto. Então, amanhã o governador vai estar aqui para assinar essa ordem de serviço, que o Porto vai pagar esse 1 quilômetro, tá? E 1 quilômetro, é isso mesmo que você ouviu. Esse 1 quilômetro dessa pista vai custar aproximadamente 11 milhões de reais. Já pensou? 11 milhões de reais por 1 quilômetro de pista. Tá? E daí, eu acredito que o governador venha de helicóptero, até porque não é nem pela questão do trânsito, de ficar parado, mas acredito que seja muito rápida a agenda dele. Então ele vem aqui, vai para outro lugar, e daí não dá para perder tempo, né? Então, se ele tem helicóptero, vem de helicóptero. Quem tem helicóptero, anda de helicóptero. Quem tem lancha, anda de lancha. A gente não tem, fica na fila. Que mais? Helicóptero é fácil, sim. Vai ser muito boa essa 4ª pista, tá, gente? Vai ser excelente.
E o que a gente precisa, na verdade, que não funciona aqui, é a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Pode ser uma pista, 2 pistas, 4 pistas. Se não tiver fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, não funciona. Porque daí o caminhoneiro para no meio da rodovia, como eles param em frente ao Forte Atacadista. Tem na entrada ali na entrada da Dom Fernando Trejo, ali da Caraí, que aquilo ali é uma vergonha, porque tem lugar para parar, tá? Pode parar lá na frente mais pra frente um pouquinho, na frente da Master, na frente da outra, como é que é o nome? Não, em frente à Master, passando a Master ali. Tem outra empresa ali agora que não vai a carga pro Mato Grosso e lá, eu não lembro o nome deles ali, mas pode parar lá na frente. Não, ninguém quer parar, eles querem parar na cara do gol, na cara do mercado, né? Quer parar, tá igual o pessoal do Vitor Conde lá, quer parar já dentro da escola, quer parar na frente do mercado. Aí fica complicado, né, gente? Aí não tem como. É muito difícil isso. A Ianca comentou aqui, está muito bom, fogo no parquinho, Isa. Ianca Batista, quero a sua Ianca Calçados aqui também, tá? Aqui na nossa TV, ó. Pode trazer a Ianca Calçados para colocar aqui, pra gente mostrar uma vez por semana os teus novos modelinhos que são maravilhosos de arrasar. Eu tenho calçados da Ianca Calçados e recomendo para todo mundo. Use, compre, mulherada, aproveite que são preços especiais, entrega rápida, fácil e são milhões de modelos. Então, Ianca, quero você aqui, ó. Aproveita, vem pra cá também. A Sandrinha quer que o governador pegue um par e siga. É complicado, né? Pelo que sei, a dragagem de Itapoá será paga pelo Porto de Itapoá. Mais de 300 milhões. Então, na verdade, o Porto de São Francisco do Sul pagou, tá? Vai estar pagando e o Porto de Itapoá reembolsará 90%. 10% será pago pelo Porto de São Francisco do Sul, sim. SF Log, o nome da empresa, já falaram aqui. Então, por que não pegaram esses 10% que é de São Chico, que foram 14 quilômetros de praia lá em Itapoá, que dá 1,5 km mais ou menos? Por que não pegaram esse 1,5 km e não jogaram areia lá no Paulas, na Enseada? 1 quilômetro de areia de alargamento de praia na Enseada, cara, ia ficar o máximo, tá? Ia ficar maravilhoso. O que faltou foi negociação. Faltou foi conversa. E não desisto, tá? Porque a Enseada precisa mesmo de um alargamento ali, porque o mar tá chegando cada vez mais perto. Inclusive, já que estamos falando em Enseada, Gui, vou me alongar um pouquinho. Não era. Era para eu fazer 40 minutinhos de programa hoje só. Já tô em uma hora de programa. Falando em Enseada, hoje teve a assinatura da ordem de serviço da Orla de Balneário Barra do Sul, que é ali a obra da costeira. Quando você chega na Barra do Sul, tem aquele calçadão, tem lá o totem, né, da Barra do Sul, tem aquela escultura do caranguejo ali e tal. Aquele ali é o bairro Costeira, que é o primeiro bairro quando a gente entra. E a revitalização da Orla de Barra do Sul, sabe quem vai fazer? A mesma empresa que fez a obra da Enseada, a empresa Adrimar. Assinaram hoje. Aí fizemos a publicação, já botei lá, né? Quem avisa, amigo é. Fiscalizem do primeiro dia até o último dia. Porque, não duvidando da capacidade técnica da empresa. Pelo contrário, é uma empresa que tem muitos contratos, fazem, né, serviços particulares para empresas também. Acredito na capacidade deles. Mas, serviço público tem que dar uma olhadinha em cima, porque a gente viu o que aconteceu com a Enseada, que visualmente ficou muito bonito, mas são problemas no calçadão que tá quebrando, rachando, descolando, afundando em vários pontos. Então, tem muita coisa que eles deixaram a desejar, vários desníveis em Boca de Lobo. O que acontece? A Boca de Lobo tá alta, tem degrau, tá? A rua tá aqui e a Boca de Lobo tá aqui. Aí tem que encher quase a calçada inteira para poder a água chegar na Boca de Lobo. Então, tem muita coisa que ficou ali que não ficou assim mal feito, não ficou legal mesmo, tá? E até hoje não teve uma entrega de obra, não teve um balão, palmas, o pessoal tirar foto, nada. Terminaram ali a primeira etapa e tá daquele jeito, né? Então, eu avisei, tá? O pessoal da Barra do Sul, mandei mensagem pro Wesley, que é meu amigo, que é o vereador, presidente da Câmara lá. Avisei, Wesley, fica de olho, porque eles que fizeram a Enseada, né? Então,
né? Já tem ali o modelo de trabalho. Então, tem que ficar de olho. A Franciele Machado comentou aqui, ó. Por que não pedem para dar uma olhada na creche do Rocio Pequeno? Não, para a creche do Pequeno Príncipe. Em vez de falar da faixa que é a melhor solução para as crianças que atravessam ali. A creche Pequeno Príncipe é a creche do Rocio Pequeno, né, Fran? Que precisa de melhorias e mandaram para mim um dia aqui no comentário sobre isso. Mas não se aprofundaram na situação. Então, se você tiver imagens ou informações sobre o que precisa ali da creche, manda pra gente, pode mandar aqui no comentário ou inbox mesmo, tá? Através do WhatsApp, e que vai ser legal. A Geisa Rosário tá aqui. Geisa, boa noite pra você. A Geisa mandou mensagem: cadê a bomba? Já mandamos aqui a bomba. Já botamos a bomba aqui, depois tu volta o vídeo. Tem o bairro Maria Fernanda também. O Maria Fernanda é um caso à parte, né, Geisa? Porque o Maria Fernanda é lindo, esse bairro na Barra do Sul. Eu adoro Barra do Sul. Na semana que vem começa a festa da tainha. A gente vai trazer informações aqui para vocês também. Então é bem importante a gente ficar ligado no que acontece aqui da nossa região, porque acaba impactando a gente aqui também, né? Então, com certeza, se eles vão para lá agora para fazer a obra da orla de Balneário Barra do Sul, o Wesley falou pra mim que a moça que assinou o contrato lá disse que amanhã já tem máquina lá. Automaticamente, a enseada cada vez mais vai ficando pra trás, né? Cada vez mais vai demorando pra entregar. Ai, a rua Issamirim, o trabalho foi mal feito. Calçadas rachadas, tudo fora de nível e faltou fiscalização. Isso é importante, gente. A fiscalização, ela tem que acontecer do primeiro dia ao último. Porque se você fica uns dias ali sem olhar, acontece, entendeu? Às vezes passa uma coisa que foi feita do jeito que não era pra fazer. Isso acontece na casa da gente, se a gente tá fazendo uma obra. Tem que estar olhando constantemente, porque às vezes no meio da obra você decidiu mudar alguma coisa. Ou tu tinha uma ideia inicial e daí você vê que aquilo ali não vai ficar legal e você consegue modificar. Porque se tu der e deixar, quando for ver, no final, não acerta mais, entendeu? Oi, tem muita gente chegando aqui. Obrigada pela audiência de vocês. Lembrando, para quem está chegando aí hoje, o nosso programa acontece de segunda a quinta-feira. Então, a gente traz um resumo das notícias, das principais notícias do dia e também entrevistados. E amanhã a gente tem o vereador Léo da Agroléu aqui com a gente, junto com as notícias. Amanhã a festa é grande no Piscinão de São Chico, no Porto. Vocês viram que arrumaram ali o quilômetro zero, que tava um buracão ali, né? A Nelvia veio, arrumou dos dois lados. Arrumou do lado de cá, do lado ali do Love Story, e arrumou do outro lado na entrada do Tesc. E hoje já tinha caminhão engatado lá, porque o asfalto cedeu. Não, gente, sério, não fazem 2 semanas que o trânsito estava horrível ali, porque eles estavam fazendo esse reparo. 2 semanas, não faz isso. E o asfalto já cedeu. E daí eu fiz a postagem, né, ó, que espera pelo governador, porque ele vai ter que passar pelo buraco amanhã. E daí veio o pessoal defender, o que o governador tem a ver com isso? O que ele tem a ver com isso? Ué, o porto não é público? Não é para o porto que os caminhões passam por ali? Então a gente tem que entender que o porto público tem que investir mais em São Francisco do Sul. O porto público, tu não vê um banco de praça com o patrocínio do banco do porto público aqui. Não vê. Não vê um projeto apoiado pelo Porto. Você não vê responsabilidade social do Porto. Né? As empresas, os armazéns, as empresas de transporte, todas elas apoiam. As cooperativas todas apoiam vários projetos. Projeto social, a parte social deles é muito forte. E isso é muito importante para a cidade. Mas o Porto público mesmo, o Porto, tu não vê um banco de praça com o nome. Este banco foi pago pelo Porto. Tá na hora do Porto abrir o cofre e São Francisco do Sul começar a ver o retorno dos bilhões de reais que são exportados por aqui. Toda a produção agrícola de Santa Catarina, boa parte do Paraná, Mato Grosso, ela sai por aqui. Tanto os grãos in natura, quanto a entrada de fertilizantes, para que esses grãos possam ser produzidos, é aqui por São Francisco do Sul. O porto com maior movimentação siderúrgica do estado é São Francisco do Sul. E, no entanto, a gente não vê um banco de praça, uma calçada, uma rua, uma praça na cidade dizendo:
esta praça foi feita pelo Porto de São Francisco do Sul. Nada. Aí eu não estou falando das empresas privadas, eu estou falando do Porto, da antiga administração do Porto, que agora é SCPar. Precisa abrir o cofre, precisa investir na cidade. Abrir o cofre, foram ajudar na orla de Itapoá. Tudo bem, desde que você não desampare a sua casa, que é São Francisco do Sul. Então vamos começar a pensar. Amanhã, tá? Amanhã o governador tá aqui. Infelizmente, né? Eu queria muito chegar perto do governador e fazer essas e mais perguntas, várias perguntas para ele. Como, por exemplo, a nossa SC 415, que ficou semanas, meses, anos com o pare-siga para recuperar o asfalto e o acostamento está um lixo. O acostamento é péssimo. Não passa um carrinho de bebê ali. Um ciclista é horrível para passar ali. A pé não tem como. Você pode morrer a pé, porque o mato tá na cintura e daí as pessoas têm que se deslocar para o meio da pista para poder passar. Tá? É horrível. A SC 415 é horrível. Em sinalização, agora que estão pintando, mas ficou meses, tá? Com aquela pare-siga para lá, atrasando a vida de todo mundo e nunca se resolve. Né? Eles fizeram várias vezes o pare-siga em cima do mesmo lugar. Não sei quantas camadas de asfalto foi, porque era o mesmo lugar que estava sendo feito novamente. E aqui não fizeram ciclovia. Se tu entra em Barra do Sul, é a mesma rua, tá? SC 415, a entrada ali da BR 280 até lá dentro na Barra do Sul é SC 415. Vai lá olhar. Semana que vem tem festa da Tainha, a gente vai mostrar pra vocês. A ciclovia linda e maravilhosa. Maravilhosa, sinalizada, com tartaruga à noite, iluminação, maravilhosa, tá? Maravilhosa. Aqui a gente aceita tudo. Aqui nada acontece em São Chico. Então assim, ó, é de deixar triste, tá? Na Barra do Sul tá lindo e parabéns pra Barra do Sul por ter conseguido. Aqui, nada. Inclusive, a gente teve um deputado estadual, né, que é candidato a deputado federal, que comemorou uma indicação, porque ele indicou, pediu que fizessem uma ciclovia, e depois apagou, e ainda vieram querer me ameaçar nos comentários e em outras situações, né? Quiseram que eu tirasse o vídeo, que eu apagasse. Ligaram com conhecido, ai, manda ela apagar. Palhaçada, né? Não, são pessoas que não me conhecem mesmo. São pessoas que realmente não me conhecem. Ai, ai. Cadê? Falamos aqui, né? Ah, tem uma nota também, gente, do que o advogado fez da empresa lá, da Esgo Center, que eu postei o vídeo, né? A gente mostrou no começo ali o vídeo do rapaz, coitado. Que susto que levou o rapaz, gente, da Esgo Center. Bota lá, Gui, pra quem perdeu o comecinho do programa. O caminhão foi pra lá pra levar os dejetos, né? Que existe lá o local certo pra fazer esse descarte. E o GPS acabou levando ele pra um caminho que encontrou essa ladeira aí. Então, Cadê? Deixa eu achar aqui. Solicitamos a retificação. Não, isso aqui não é pra mim. É pra outra página. Aqui a gente sente muito. Olha lá, ó. Rapaz lá, o Wesley, ó. Depois lavou tudo certinho, limpou tudo. Ó, mas ele tá bem, tá? Só pra dizer ali que foi bem. O susto foi grande, mas o rapaz tá bem. Rapaz daqui de São Chico. E sabe o que eu achei legal de ver? Que eles saem daqui pra levar esses dejetos para um local adequado. Né, que existe uma certificação, tudo no local lá onde eles fazem o descarte desse limpa-fossa. Porque fica, né, aquele questionamento, meu Deus, eles limpam aqui, né, vai pra onde isso? Então, agora a gente sabe que, pelo menos, né, a Esgo Center faz o descarte de forma correta e respeitando aí as questões ambientais. Ai, tu mandou pra mim. Vou mostrar pra vocês, então, a nossa vinheta, que a partir da semana que vem a gente vai usar, da previsão do tempo, tá? Que a gente vai ter a previsão do tempo. Vai ter também a agenda cultural na quinta-feira, pra vocês saberem o que fazer em São Francisco no final de semana. Então, pra quem tem evento, pra quem faz bailão, pra quem faz gastronomia, vou fazer um prato aqui pra vender no meu restaurante. Entra em contato com a gente, que você entra também aqui no nosso
no nosso quadro de variedades, né? O Guilherme, ele é guia de turismo, então toda semana a gente vai ter um quadro diferente falando de um ponto da cidade importante para o turismo e porque você deve conhecer esse lugar e também aonde ir e o que fazer no fim de semana. Bota a nossa vinhetinha aí da previsão do tempo para a semana que vem. Olha que bonitinha ficou. Que bonitinho, viu só? Semana que vem tem previsão do tempo. Então é isso, gente. Eu vou embora com o Guilherme também. Vamos ver como é que ficou o jogo da França. A última vez que eu vi, tava 3-0. Ó, Araquari, chuva de granizo também, hein? Agora, o vídeo teve a chuva de granizo em Jaraguá. Pode botar na tela, Gui. Tô mandando pra ti agora em Araquari nesse momento. Acabei de receber aqui, gente, chuva de granizo também, tá? Meu Deus do céu. Gente, o El Ninho tá chegando. Misericórdia. Tá, bota Jaraguá do Sul na tela aí, ó. Essas imagens são de Jaraguá do Sul, do início da noite de hoje. Olha só, gente, a chuva de granizo. Minha Nossa Senhora, meu carro tá lá fora, tem que terminar o programa e correr pra casa. Pai amado. Meu Deus, bota a imagem depois. Araquari tá do lado, gente. Vai ser do lado de cá e Araquari. Não tem problema, não pode deixar assim. O pessoal de casa entende. Posto de gasolina. Araquari também com granizo. Gente, amanhã eu vou pedir essas informações para a prefeitura sobre a Defesa Civil. Porque eu não vejo trabalho nenhum da Defesa Civil de São Francisco do Sul. Nenhum. Nada de prevenção, não tem alerta, não tem nada. Só que recebe o alerta do governo do estado. Se fosse depender da Defesa Civil de São Chico, a gente tava lascado, tá? Com qualquer informação. Eu não sei o que fazem ali. Sinceramente, eu não consigo identificar ainda o trabalho deles, porque não comunicam. Se trabalham, muito bem escondido, porque comunicar, isso não comunicam, tá? Tem intervalo em comercial, Gui? Tem, acho que só o do shopping, né? Não, o do Queirest muda toda semana. Acho que não veio ainda o vídeo dessa semana. Mas amanhã a gente atualiza pra você sobre as promoções da semana do Queirest também, que você encontra sempre aqui no Clique São Chico. Bora lá, vamos intervalinho comercial rapidinho. Procurando sala comercial em São Francisco? Nós temos a oportunidade certa para você. O Centro Comercial São Francisco está com unidades para locação. Já imaginou sua empresa instalada na estrutura mais moderna da cidade, situado no coração de São Chico? Nosso espaço recebe em média 3.800 visitantes ao dia. São 10 mil metros quadrados distribuídos em 4 pavimentos. Contamos com 110 unidades comerciais prontas para receber a sua empresa. Aqui as oportunidades não param. Acabamos de criar um corredor de lojas com acesso direto para pedestres. Nossas salas são modulares e se adaptam às necessidades do seu negócio. Além disso, oferecemos uma estrutura completa, com praça de alimentação, área de café, caixas eletrônicos, bancos, lotérica e um amplo estacionamento com mais de 200 vagas. Quer investir em São Francisco e fazer parte desse sucesso? Entre em contato conosco. Centro Comercial São Francisco. É isso, gente. Agora são 9 horas e 20 minutos, quase 9h21. Vamos embora, né? Vamos embora que eu quero ver como é que tá a tabela da Copa, atualizar a minha tabela em casa. E deu Noruega, né? Vai dar Brasil e Noruega. Eu acho que a gente passa fácil, tá? Eu acho que a gente passa fácil. Eu tô muito iludida com o Hexa. Inclusive, até coloquei aqui, ó. Bota aqui, Gui, muda o ângulo. Ó, bota nessa aqui, ó, na de cá. Acho que fica melhor, ó. Botei até o meu cachecol ali, ó. Tá vendo? Nosso cachecol tá ali. Porque eu estou muito confiante com o Hexa. Eu acho que o Hexa vem. O André Podkova, meu amigo. Podkova, um beijo pra você. Está em Foz do Iguaçu passeando. Olha só que chique, acompanhando a gente. Obrigada, André, pelo carinho de sempre, viu? Gente, eu vou embora. 9 horas e 21 minutos. A gente volta amanhã, mas fique ligado na nossa página aqui no Facebook e também lá no Instagram.
no Facebook, para quem é de Facebook, no Instagram, para quem é de Instagram. Eu espero você 24 horas por dia, a gente está conectado, hein? Se você viu alguma coisa, registrou, fez um clique, manda pra gente aqui que vai virar notícia. Um beijo pra vocês. Eu vou embora. Gui, beijo, até amanhã. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.